milionário segue sua funcionária depois do trabalho e fica em choque com o que descobre. Ela não o vê. Está sentada no chão de uma casa simples com duas crianças pequenas, fazendo algo que ele jamais imaginaria. Ele congela, o peito aperta, não consegue parar de olhar, mas o que ele não esperava era encontrar dias depois um objeto esquecido, um que ligaria o passado trágico daquela família diretamente ao seu nome. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixa aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A chuva caía fina sobre o asfalto irregular, criando espelhos trêmulos sob os postes queimados. Dentro de um carro preto de luxo, com os faróis apagados, Marcelo Ferraz ajustava o retrovisor pela quinta vez em menos de um minuto. O relógio no painel marcava 18 horas e 42 minutos. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo ali, ou talvez soubesse, mas não queria admitir. O bairro era modesto, ruas estreitas, casas de muros baixos, vozes infantis misturadas ao som da novela que escapava de uma sala qualquer. Marina morava naquela rua. Ele a havia seguido discretamente após o expediente, o terno ainda engomado, o coração estranhamente acelerado. Ela havia descido do ônibus carregando sacolas e uma mochila infantil. Duas meninas correram até ela na esquina. Sobrinha, ele lembrava. As duas sobrinhas. Marcelo desligou o motor, mas não desceu. Observava. A casa era simples, fachada gasta, pintura desbotada. Uma luz amarela escapava por uma janela entreaberta. O portão rangeu. As meninas entraram correndo, Marina logo atrás, o cabelo preso num coque improvisado. Ele deveria ir embora, mas algo o impedia. O vidro da janela estava parcialmente embaçado. Da distância em que estava, ele só via vultos. Marina servindo algo numa tigela, as meninas em volta da mesa improvisada, risos abafados. Então, uma voz próxima à janela fez Marcelo se encolher no banco. Foi uma tragédia mesmo, né? Disse uma mulher, talvez vizinha, com voz carregada de curiosidade e empatia falsa. A Luciana era um amor, morrer assim, naquele hospital. E agora a Marina com as meninas sozinha. Um absurdo, aquilo nunca foi bem explicado. Hospital famoso, gente rica bancando e a mulher morre por falta de aparelho. Marcelo congelou. Cada palavra parecia arrancada de um arquivo enterrado na memória. Hospital famoso, gente rica bancando. Ele conhecia essa história, conhecia demais. O hospital em questão era um dos beneficiados pelo braço social da sua própria empresa, a Ferraztec, uma instituição privada que recebia há anos equipamentos de ponta doados por ele mesmo. Um programa de marketing humanitário que já rendera prêmios, matérias de revista, aplausos em eventos. Ele engoliu seco. Marina não fala nada, né? Guarda tudo, igual a irmã. Mas dizem que a Luciana ainda tentou falar com a direção antes de morrer. Foi ignorada. Aquele hospital... Sei não. A mulher tossiu, acendeu um cigarro. Mas olha, se eu fosse ela, eu processava. Aquilo ali tem dedo sujo. Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Luciana. O nome caiu sobre ele como pedra. Abriu o porta-luvas com mãos trêmulas. Pegou uma garrafa d'água. Bebe. Respira. Pensa. A voz da vizinha se perdeu em passos. O portão da casa de Marina rangeu outra vez. E a escuridão envolveu tudo. Ele recostou no banco. A respiração acelerada. Tinha sido coincidência? Não, ele sabia. A lembrança veio com uma nitidez que doía. 2 anos antes, em uma sala abafada do hospital, Marcelo assinava a renovação do convênio com os diretores. Lembrava de um caso complicado, relatado por um dos médicos. Uma paciente jovem, com quadro grave, sem acesso a um tomógrafo que havia sido retirado para manutenção. Um atraso, uma falha. Acabou falecendo, infelizmente, mas não havia muito o que fazer.
Ele não pensou mais no assunto. Havia reuniões, prazos e a vida seguiu. Até agora. Marina apareceu à porta. Olhava para a rua com um pano de prato na mão. Marcelo se abaixou, oculto pela sombra do carro. A chuva engrossou. O portão foi trancado com cuidado. Ele esperou mais 20 minutos antes de sair. Quando chegou em casa, não ligou as luzes. Tirou o paletó, largou as chaves no balcão e desabou no sofá. Seu apartamento parecia ainda mais vazio naquela noite. Sofás caros, obras de arte nas paredes, o silêncio espesso. Ligou a TV, desligou, abriu um vinho, não bebeu. A imagem da casa de Marina, quente, viva, simples, não saía da cabeça. A pulseira da menina, a comida servida em pratos lascados, a risada abafada pela parede fina e a morte da irmã, Luciana. Na manhã seguinte, Marina chegou pontualmente, discreta como sempre, vestida com um suéter cinza. Os olhos dela pousaram por uma fração de segundo nos dele, mas nada foi dito. Marcelo observou os gestos dela com uma atenção quase obsessiva. Cada movimento parecia carregado de um peso novo. "Marina!" ele chamou no meio da arrumação da cozinha. Ela se virou, séria. "Algum problema, Sr. Marcelo?" Ele hesitou. As palavras se embaralharam na garganta. Não, só... Obrigado por ontem." Ela franziu a testa, confusa. "Ontem? Pelo jantar," disse rápido. "Vi você saindo do mercado. Fiquei pensando. Vocês jantaram o quê?" Ela o olhou por um segundo a mais do que o necessário. Arroz com ovo. E voltou ao trabalho. A resposta caiu como um soco. Mais tarde, Marcelo se trancou no escritório. Digitou Luciana Dias no sistema interno da empresa. Foram necessárias 3 tentativas até encontrar o nome nos relatórios do hospital. Havia um dossiê. Ele clicou. Paciente Luciana da Silva Dias. Falecida em 16 de outubro. Motivo: parada cardiorrespiratória. Observação: exame de imagem adiado por falha técnica. Tomógrafo indisponível. Ele leu e releu. O documento parecia seco, cruel. A irmã de Marina havia morrido esperando por um exame, em um hospital patrocinado por ele. Havia sangue nas entrelinhas. À noite, Marina guardava roupas no armário quando viu a caixa no fundo da gaveta. Era da irmã. Nunca teve coragem de abrir completamente. Pegou com cuidado. Dentro, documentos, um caderno com letras tortas e uma pulseira, prateada, com um pequeno logotipo gravado. Ferraz-Tech. Marina sentou na beirada da cama, o rosto imóvel. As peças começaram a se encaixar. Marcelo sonhou com a irmã de Marina naquela noite. No sonho, ela batia a porta de sua casa, vestida com um avental branco e o rosto pálido. Dizia seu nome com firmeza. Você sabia, e mesmo assim, acordou suado. Levantou-se e foi até a varanda. A cidade dormia, mas ele sentia o peso de todos os olhos do mundo sobre si. Estava apenas começando. 2. O som da chaleira apitando era sempre o primeiro sinal de que Marina já estava lá. Eram 6h13 quando Marcelo passou pelo corredor e a viu, como de costume, de costas, colocando água quente numa garrafa térmica. O silêncio da cozinha contrastava com o barulho abafado do trânsito matinal que começava a se formar além das janelas amplas do apartamento. Ela usava um moletom escuro e calça de algodão. Os cabelos estavam presos em um coque simples, alguns fios soltos escapavam pelas laterais. O rosto permanecia sereno, como se o tempo ali dentro passasse em outro ritmo. Marina se movia com uma espécie de dignidade tranquila que Marcelo não sabia definir. Tudo nela era discreto, controlado, exceto os olhos. Aqueles olhos, embora raramente o encarassem diretamente, carregavam uma presença que o deixava em constante alerta. Ele a observava mais agora, não com a intenção de invadir, mas como quem tenta decifrar uma língua estrangeira sem dicionário. Enquanto tomava o café, Marcelo fingia ler o jornal digital, mas escutava os passos dela pela casa.
O modo como dobrava os lençóis, sempre com as bordas alinhadas perfeitamente. Como colocava flores novas no vaso da sala toda terça-feira, mesmo sem jamais dizer o porquê. Como abria as janelas antes de limpar, mesmo nos dias frios. Ela era eficiente, claro, mas havia algo além da técnica. Um cuidado com os detalhes que não se ensinava em lugar nenhum. Uma espécie de respeito silencioso pelo espaço alheio. Naquela manhã, ao passar pela lavanderia, ele notou uma pequena mancha de barro no chão. Voltou 2 minutos depois, e a mancha havia desaparecido. Sem barulho de balde, sem esfregões, sem palavras. Marina havia limpado como se o piso estivesse sob observação de um juiz invisível. Marcelo não era de observar pessoas. O tempo o havia ensinado a racionalizar relações. Cuidava de números, empresas, resultados. Mas com Marina havia algo desafiadoramente humano, incômodo. Ela não sorria sem motivo, não falava mais do que o necessário. Nunca contava piadas ou fazia comentários fora de hora. Não era fria, apenas comedida, como se cada gesto estivesse medido para não se derramar demais sobre o mundo. Certa tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, Marcelo a encontrou sentada no chão da área de serviço, lendo um livro de capa gasta, enquanto a máquina de lavar vibrava suavemente. Ela não o viu. Ele ficou observando por alguns segundos, então fez barulho ao tossir para anunciar sua presença. Ela se levantou rapidamente, quase com culpa. "Precisa de algo, Sr. Marcelo?" "Não, só... Não sabia que gostava de ler." "Gosto sim. Mas ultimamente não tenho tido muito tempo." "O que está lendo?" Ela hesitou, depois mostrou a capa. "A Moreninha", de Joaquim Manuel de Macedo. Ele sorriu surpreso. "Um clássico. Era da minha irmã", disse, com os olhos brevemente escurecidos. "Ela me ensinou a gostar de histórias antigas. Dizia que a gente precisava de alguma fantasia às vezes." Marcelo assentiu devagar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Marina já recolhia o livro e voltava para o trabalho. Com o passar dos dias, ele passou a notar outros detalhes. As 2 marmitas térmicas pequenas na bolsa de Marina, sempre cuidadosamente embaladas. O chaveiro com o nome das meninas, as mensagens rápidas que ela trocava no celular às 13h, sorrindo para si mesma enquanto limpava a estante. Provavelmente checando se elas haviam almoçado. As crianças. Marina só falava delas com a assistente virtual do prédio em mensagens de áudio secas. "Diga à escola que estarei lá às 5. Avise a senhora Neide que deixei a janta pronta." Mas quando falava com as meninas no viva voz, sua voz ganhava uma maciez que Marcelo não reconhecia nela em nenhum outro momento. Era outro tipo de ternura. Uma que não buscava ser vista. Uma sexta-feira, ele chegou mais tarde que o normal e encontrou um pequeno objeto sobre a bancada da cozinha. Um brinquedo de papelão, colorido com giz de cera. Era uma estrela, com olhos desenhados. Marcelo o pegou. No verso, havia uma frase infantil. "Para você guardar o céu, titia." Ele engoliu em seco. Quando Marina entrou, ele ainda estava com o brinquedo nas mãos. "É da sua sobrinha?" Ela assentiu, sem sorrir. "A menor, a Maria Flor." "Bonita," a frase. "Ela sonha em ser astronauta." Marina olhou para ele por um instante, depois abaixou o olhar. A irmã dela dizia que devíamos sempre olhar para cima, mesmo quando tudo lá embaixo parecia errado. Marcelo não respondeu. Devolveu o brinquedo com cuidado. Havia um silêncio entre eles que não era desconfortável. Era carregado, sim, mas cheio de algo difícil de nomear. Um tipo de reconhecimento mútuo, como se os dois tivessem cicatrizes que se respeitavam à distância. No sábado, Marcelo não tinha compromissos. Decidiu observar Marina sem que ela percebesse. Ela limpava o corredor com fones no ouvido. Cantava baixinho uma melodia antiga. O som era quase imperceptível. Marcelo encostou na parede e ficou ali, ouvindo. Pela primeira vez, viu nela algo que se aproximava da leveza. Mas durou pouco. O telefone dela tocou. Marina tirou o fone, atendeu.
A voz mudou. Flor, o que foi? Pausa. Calma. A professora deve ter esquecido, não precisa chorar. Titia resolve. Tá bem? Espera a tia Neide. Eu ligo para ela agora. Fica perto da escada, mas não desce, me ouve? Não desce, tá bom? Marcelo voltou para o escritório, mas a voz dela ficou na mente. Nos dias seguintes, ele tentava se distrair com números e contratos. Mas tudo parecia morno. As reuniões o irritavam. As pessoas soavam artificiais. Ele chegava em casa e passava mais tempo vagando pelos cômodos do que trabalhando de fato. Marina preenchia o espaço com sua ausência barulhenta. Às vezes bastava ouvir o ranger leve do esfregão no corredor ou o fecho da sacola térmica. Era como se a vida real se concentrasse onde ela estivesse. Certa noite, ele teve um jantar com investidores. Quando voltou, encontrou um bilhete sobre a mesa. Senhor Marcelo, deixei sopa de mandioquinha na geladeira. É leve para o estômago. Coloquei gengibre para ajudar com a tosse. Boa noite. Ele não lembrava de ter mencionado que estava com tosse. Comeu a sopa em silêncio. Sentado à mesa de jantar, sozinho, cercado por luxo, ele teve a estranha sensação de estar sendo cuidado pela primeira vez em muitos anos. E foi nessa noite que ele reconheceu a inquietação. Não era simples empatia. Também não era culpa. Era algo mais instintivo, uma espécie de fascínio, mas ao mesmo tempo havia um medo. Marina não era uma mulher que se deixaria salvar. Ela era inteira, e isso o desconcertava mais do que qualquer fragilidade. No domingo, ele foi à sacada e observou o céu por alguns minutos. Pensou nas meninas, no céu de papelão, na irmã de Marina, na morte que ele agora sabia ter participado, mesmo sem querer. Marina, a mulher que não chorava, talvez porque já tivesse chorado tudo o que havia para chorar. E ele, talvez fosse hora de começar a sentir. 3. Era quarta-feira quando Marcelo decidiu seguir Marina. Ele não planejou, não traçou rotas, não calculou tempo. Apenas viu a porta do elevador se fechar atrás dela e algo em sua pulsação acelerou, como se o corpo tivesse tomado a decisão por ele. Vestiu o primeiro casaco que encontrou, desceu pelo elevador de serviço, saiu pela garagem lateral. Marina andava com passos rápidos, o casaco cinza protegendo pouco contra o vento que cortava as ruas da Zona Sul. Marcelo manteve distância. A poucos metros, invisível, quase envergonhado, cruzou o portão do prédio pela primeira vez sem destino. Ela atravessou 2 ruas, entrou no terminal. Pegou um ônibus lotado, onde ele não teve coragem de entrar. Preferiu chamar um carro por aplicativo e pedir que seguisse o mesmo trajeto, observando pela janela com uma inquietação que lhe queimava o peito. O trânsito fluía lentamente. O carro de Marcelo parava a cada esquina, mas ele não desviava os olhos. Via Marina de relance no ônibus à frente, apertada entre corpos, uma das mãos segurando a barra de ferro, a outra protegendo uma sacola de pano contra o peito. Desceu numa avenida movimentada do subúrbio. A calçada era irregular, as lojas tinham letreiros desbotados. Ela entrou numa padaria pequena e acenou para o balconista com familiaridade. Ele sorriu. Marina apontou um saquinho de pães e disse algo que Marcelo não conseguiu ouvir. O atendente anotou num caderninho antes de entregar o saco. Fiado. Marcelo apertou os olhos. Por que aquilo o incomodava tanto? Ela saiu da padaria, passou por uma banca de jornal, comprou uma bala para uma das meninas. Marcelo presumiu observando os gestos e dobrou à direita, entrando por uma rua mais estreita. O bairro parecia labiríntico, vielas tortas, postes inclinados, roupas penduradas em varais improvisados. O carro de aplicativo não podia ir além. Marcelo pagou, agradeceu e seguiu a pé. Estava fora de seu mundo agora. O concreto aqui parecia mais velho, a tinta mais gasta, o ar mais pesado. Marina chegou a uma casa pequena, com um muro descascado e uma grade baixa. Bateu palmas 2 vezes. Uma senhora abriu o portão e sorriu, chamando as meninas pelo nome. 2 crianças correram e se jogaram nos braços de Marina.
Ela se ajoelhou, abraçando as duas ao mesmo tempo, os olhos fechados num instante de alívio. Marcelo observou tudo de trás de uma árvore. Sentia-se um invasor, mas não conseguia parar. O portão se fechou. A luz se acendeu lá dentro. Marcelo deu a volta no quarteirão, encontrou uma mureta parcialmente coberta por folhas e se sentou ali. De onde estava, conseguia ver parte da cozinha através de uma das janelas abertas. Lá dentro, Marina separava os pães, colocava água para ferver. Uma das meninas colocava a mochila sobre o sofá, a outra subia num banquinho para pegar um copo. Tudo funcionava em sincronia instintiva. Uma orquestra sem maestro. Marcelo ficou hipnotizado. A luz da casa era amarelada, o piso manchado. Havia desenhos colados na parede e brinquedos improvisados pelo chão. A pobreza estava ali, clara, mas não havia miséria. Havia presença, vida, resiliência. Marina limpava as mãos em um pano, prendia o cabelo, depois ia até um cesto e puxava um papel colorido. Recortava com cuidado. Ao lado, uma das meninas ajudava com cola. A menor batia palmas, sorrindo. Marcelo não entendia o que faziam até ver. Estrelas. Estavam recortando estrelas. Uma hora depois, a parede estava coberta por figuras de papel. Cada estrela tinha um nome. Uma delas, maior, tinha o nome Tia Lucy, escrito com letras tremidas. A menor apontava para aquela estrela com orgulho. Marina assentia, emocionada. Sentou-se com elas no chão, pegou um livro e começou a ler. Marcelo não ouvia nada, mas o tom da voz era suave, ondulado. As meninas riam, interrompiam com perguntas. Marina respondia com paciência. Uma delas adormeceu no colo dela. O relógio no pulso de Marcelo marcava 21h17. Ele não sentia o tempo passar. Estava sentado num pedaço de concreto frio, assistindo à cena como se estivesse diante de algo sagrado. Uma sirene ao longe o despertou. O corpo estava dormente. As luzes da casa começavam a se apagar. Ele se levantou lentamente, alongou os braços e começou a andar de volta até onde o carro o deixara. A cidade parecia outra, mais humana, mais densa. Durante o caminho, flashes da noite passavam pela mente como slides. O pão fiado, o colo dividido, a estrela com o nome da irmã. Marcelo nunca se sentira tão exposto e tão protegido ao mesmo tempo. Era como se tivesse visto um mundo escondido de propósito e que, uma vez revelado, não pudesse mais ser esquecido. Chegando em casa, abriu a porta devagar, como se não quisesse acordar ninguém, embora soubesse que não havia ninguém ali para acordar. Deixou o casaco sobre o sofá, pegou um copo de água e se sentou no escuro. A casa dele era silenciosa demais, limpa demais, gelada demais. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Fechava os olhos e via as mãos de Marina recortando papel. As risadas das meninas, a panela chiando na boca do fogão, a estrela com o nome da irmã. Por que aquilo o tocava tanto? Talvez porque ali havia algo que o dinheiro nunca comprou. Talvez porque naquela casa apertada, Marina era soberana. Talvez porque ela, que enfrentava a ausência todos os dias, ainda conseguia ensinar as sobrinhas a olhar para o céu. Marcelo se virou na cama. Tentou pensar em relatórios, em reuniões, em ações, mas não conseguia. Naquela noite, ele entendeu o que era estar perdido dentro do próprio conforto. E o coração do labirinto, descobriu, era o lugar de onde ninguém volta igual. 4. Marcelo chegou à empresa na manhã seguinte com o rosto mais abatido do que de costume. Evitou o elevador principal, preferindo subir pelas escadas de acesso interno. 14 andares, 14 minutos em silêncio. Ao chegar, dispensou a secretária com um gesto breve e se trancou na sala de reuniões do fundo, onde ninguém o incomodaria. Ali, conectado à intranet da companhia, digitou no sistema o que há meses não digitava. Luciana Dias. Nada. Tentou variações. Luciana da Silva Dias.
Paciente Luciana. Falecimento. Exame adiado. E então, uma lista surgiu. Arquivos internos, relatórios técnicos, comunicações entre setores, memorandos sobre logísticas de equipamentos. Marcelo clicava com os olhos secos e a garganta apertada. O nome apareceu numa nota interna. Um relatório breve. Ele ampliou a janela. Ali estava. Luciana. A data coincidia com o que ouvira da vizinha. O documento descrevia, com frieza burocrática, um caso encerrado. Uma paciente falecida após a suspensão de um exame vital, por conta de um equipamento fora de operação. Marcelo leu 1, 2, 3 vezes. A data, a circunstância, o atraso, tudo se alinhava. A irmã de Marina havia morrido esperando por algo que sua estrutura deveria ter garantido. Algo que falhou, sem alarde, sem manchete, sem culpa aparente. A sala parecia encolher a cada linha lida. Ele fechou o notebook e apoiou as mãos sobre a mesa, tentando conter a náusea que ameaçava subir. Lembrava-se vagamente daquela semana. Uma troca técnica de fornecedores. Um contrato empacado. Uma reunião remarcada. O diretor havia citado, com desdém quase involuntário, que um dos equipamentos vai atrasar. Nada grave, só manutenção preventiva. Nada grave. Luciana havia morrido à espera. E Marina? Marina estava dentro da sua casa, todos os dias, carregando o luto com a leveza de quem já entendeu que o mundo não tem para onde ceder. Marcelo abriu registros paralelos, planilhas antigas. Havia ali menções dispersas sobre unidades sobrecarregadas, entregas remanejadas, substituições proteladas. Entre uma anotação e outra, algo ficava evidente. A urgência não foi tratada como tal. Havia alertas, mensagens sugerindo prioridade, e havia respostas protocoladas, secas, quase automáticas. Num e-mail, alguém sugeria que a situação poderia comprometer atendimentos críticos. A resposta viera rápida. Entendido. Vamos manter o planejamento original. Marcelo recostou na cadeira, os olhos fixos na tela, mas a mente num quarto de hospital que nunca viu. Num rosto que agora fazia parte de um peso novo. Foi até a janela. Do alto, o fluxo da cidade parecia o mesmo de sempre. Mas nada mais parecia igual. O chão parecia inclinado. Os sons da rua soavam distantes. Por anos, ele acreditou estar fazendo a coisa certa. Investia, doava, patrocinava, mostrava números, colhia elogios. Uma reputação construída com discursos sólidos. Mas agora, tudo soava oco. Havia uma falha, e ela tinha nome. Naquela noite, Marina limpava os livros da estante da sala quando ele chegou. Ela sorriu, breve, e continuou o que fazia. Marcelo se demorou na porta, observando os gestos suaves, a concentração meticulosa. Era como se cada livro tivesse valor sentimental, mesmo que não fosse dela. Quis dizer algo, não conseguiu. Foi para o quarto com a sensação de que um muro invisível se erguia entre eles. Mas não era ela quem o erguia, era ele. Abriu o notebook pessoal e digitou uma frase no arquivo em branco. Foi por minha causa? Apagou. Tentou de novo. Se eu tivesse interferido, ela estaria viva? Também apagou. Fechou o computador, mas não encontrou paz. Nos dias seguintes, ele mergulhou ainda mais fundo nos arquivos. Buscava por respostas que, no fundo, já sabia. Encontrou em uma ata antiga uma discussão rápida sobre o remanejamento de cronogramas. Um engenheiro alertava que um determinado atraso traria riscos. A réplica veio: esse centro não gera visibilidade, mantemos a fila como está. As palavras o atingiram como socos silenciosos. Eram apenas decisões técnicas, diziam. Mas técnicas não salvam vidas. Pessoas, sim. Em casa, Marina mantinha o mesmo ritmo sereno. Chegava no horário, cozinhava com precisão. As meninas apareciam em chamadas rápidas, trazendo sorrisos que ela nunca exibia ali. Marcelo começou a perceber que ela vivia em dois mundos paralelos, o que sustentava e o que protegia.
Num fim de tarde, viu um bilhete em cima do balcão com a letra miúda dela. Precisei sair meia hora antes para buscar a Maria. Aula extra cancelada, jantar deixado pronto. Boa noite. Ele segurou o papel por alguns segundos. Guardou na carteira sem pensar. Mais uma noite sem sono. Marcelo passou horas olhando o teto. Às 4 da manhã, ligou o abajur e abriu o arquivo novamente. Escreveu: ela morreu enquanto minha empresa seguia uma planilha. Eu não sabia, mas eu deveria. Dessa vez, não apagou. Salvou. Alguns fantasmas não gritam. Eles apenas andam com você em silêncio. Não derrubam portas nem apagam luzes. Eles apenas estão ali, sentados no canto, esperando que você olhe nos olhos deles. Marcelo os viu com nitidez naquela madrugada e entendeu que, a partir dali, não havia mais caminho neutro. 5. Marcelo caminhava pelo corredor de casa com um peso novo nos ombros. Um que nem o terno engomado, nem o silêncio meticuloso da cobertura conseguiam disfarçar. Havia uma tensão no ar desde a última terça-feira, ou talvez desde sempre. Mas agora ele a sentia com clareza. Não nos gritos, porque não havia nenhum, mas nas ausências. Era como se Marina falasse cada vez menos, mas dissesse cada vez mais. Na sexta-feira decidiu tentar algo. Encontrou Marina organizando as almofadas da sala, as mãos precisas como sempre. Ele respirou fundo, cruzou os braços e disse com um tom neutro, mas esperançoso: Marina, eu estive pensando em um projeto novo, algo voltado para a educação, apoio escolar, para meninas, especialmente. Talvez com bolsas, reforço, acesso à tecnologia. Ela parou por um segundo, olhou diretamente para ele. Seus olhos não estavam surpresos, nem abertos à ideia. Estavam fechados por dentro. Me parece interessante, respondeu seca. Para quem? Para as meninas da comunidade. Para suas sobrinhas também, se quiser. Poderiam se beneficiar. Eu posso conversar com diretores, montar um plano rápido, garantir livros, tablets. Com todo respeito, Sr. Marcelo, não é disso que elas precisam agora. A resposta veio firme, sem hesitação. Ele se retraiu. E do que precisam? Ela respirou fundo, guardou a última almofada no lugar e respondeu com um quase sorriso. De tempo e de paz. Marcelo ficou parado na sala, sentindo-se menor do que gostaria de admitir. Não era aquilo que esperava. O gesto, para ele, era sincero, mas para Marina parecia calculado, como se tivesse lido nas entrelinhas um esforço de auto-perdão e recusado. Naquela noite, ele jantou sozinho. O prato estava mais cheio do que o apetite comportava. A televisão ligada sem som. No fundo da casa, o ranger da porta da lavanderia. Marina ainda estava ali, mas era como se não estivesse. Era esse o som que o assombrava, a ausência de som. No dia seguinte, Marcelo chegou à sede da empresa antes das 8. Tomou o elevador com 2 diretores que falavam sobre metas e reajustes. Ele mal ouviu. Quando as portas se abriram, foi direto para a sala de reuniões. Chamou o gerente de operações, o mesmo que assinara a liberação do cronograma que atrasara o equipamento do hospital. O homem entrou despreocupado, café na mão. Precisamos conversar, disse Marcelo direto, sem esperar formalidades. Claro, sobre o novo contrato com a Rede Sul? Não, sobre a Unidade do Norte. Outubro passado. O gerente engoliu seco. Isso de novo? Você assinou um remanejamento que custou a vida de uma paciente. Marcelo, a gente trabalha com centenas de unidades. Atrasos são parte da... Ela morreu. Silêncio. Era a irmã da Marina, completou Marcelo. A funcionária que trabalha na minha casa há 3 anos. Ela morreu esperando por um exame que a empresa falhou em entregar. Isso não está diretamente na sua mesa, tentou se justificar, mas passou pela sua e pela minha também. Marcelo se levantou. Está desligado. Hoje, sem carta de recomendação, sem explicações internas. O jurídico será comunicado. O homem ficou pálido. Isso é pessoal?
Marcelo olhou fixamente nos olhos dele. Não, é o mínimo. A notícia correu como um sussurro denso pelos corredores da empresa. A demissão repentina de um dos braços fortes da logística pegou a equipe de surpresa. Marcelo não se importou com os olhares. Voltou para sua sala, fechou a porta e permaneceu ali até a noite. Na tela, apenas o reflexo dele mesmo. No domingo, Marcelo apareceu na cozinha enquanto Marina passava pano no balcão. Trazia um envelope na mão. Queria te entregar isso. Ela hesitou antes de aceitar. Dentro havia um panfleto impresso com o logo da empresa, mas sem destaque. Um novo projeto social, real, concreto, com início previsto para dali a 3 semanas. Foco: educação básica e reforço escolar em bairros periféricos. É para a comunidade onde você mora. Vai acontecer perto da escola das meninas. Se quiser, pode conhecer antes de começar. Ela leu em silêncio. Depois devolveu o envelope. Não precisa fazer isso por mim. Não é por você, respondeu Marcelo quase em um sussurro. É por mim e por elas. Marina segurou o olhar por alguns segundos. Depois voltou ao trabalho sem dizer mais nada. E era isso que o consumia. Ela não gritava, não acusava, não exigia respostas. Apenas se retirava, de forma sutil, dolorosamente digna. Marcelo preferia que ela tivesse se revoltado, que o confrontasse, que quebrasse um prato, que chorasse, que gritasse com ele no corredor. Qualquer coisa que quebrasse o abismo crescente entre os dois. Mas Marina era feita de silêncios, e o silêncio dela gritava. Ele passou a evitá-la. Nos dias seguintes, deixou de cruzar com ela nos cômodos. Adiantava ou atrasava os horários, trabalhava de casa em outro cômodo. Observava de longe os passos dela, sempre pontuais, suaves, invisíveis. Como se ela soubesse o peso que carregava e escolhesse não torná-lo mais difícil. Mas isso só aumentava o tormento. Marina continuava a ser Marina. E ele, Marcelo, começava a não saber mais quem era. Uma noite, cansado de evitar, Marcelo desceu até a cozinha e a encontrou terminando de fechar as janelas. A luz amarela deixava sombras suaves no rosto dela. Por um segundo, ela pareceu frágil, mas era só cansaço. Marina, ele começou hesitante. Ela se virou devagar. Eu não sei como consertar isso, disse mais para si mesmo do que para ela. Marina apenas o encarou. Talvez não dê para consertar, respondeu, mas dá para não repetir. E saiu deixando a luz acesa. Marcelo passou o resto da noite ali, de pé, com os braços cruzados, olhando para a janela. O vento entrava frio. Lá fora, um cachorro latiu. Uma moto passou. Depois, silêncio. Dessa vez, ele entendeu. O silêncio dela era tudo o que ele precisava ouvir. 6. Era uma segunda-feira abafada, quando Marina decidiu organizar o que há tempos evitava. As meninas haviam saído cedo com a vizinha, a casa estava silenciosa e o sol entrava pelas janelas com uma insistência incômoda. Havia umidade nos armários, cheiro de madeira velha. A gaveta do fundo do guarda-roupa, trancada desde que sua irmã partira, parecia pulsar discretamente como um tambor distante. Marina hesitou por alguns segundos. Passou a mão pelo puxador. Abriu. Ali, uma pequena caixa de veludo azul, sem brilho, era da Luciana. Ela lembrava bem. Guardava algumas bijuterias, uma correntinha, um anel com uma pedra lascada, um brinco dourado que ela só usava em entrevistas de emprego. Marina abriu a caixa com cuidado, como quem invade um espaço sagrado. O brinco estava lá, só um. O outro provavelmente perdido. Ao lado, enrolada em um pedaço de tecido claro, uma pulseira prateada, fina, com um pequeno pingente metálico. Marina girou o objeto nas mãos, franzindo o senho. Foi então que viu o logotipo discreto gravado no fecho. Um círculo estilizado, com linhas suaves ao redor. O mesmo símbolo que ela já havia notado em alguns papéis na casa de Marcelo.
O mesmo que vira em crachás de funcionários que circulavam por eventos beneficentes. Estava ali, no pulso da irmã, em sua caixinha. O ar pareceu mais pesado. Ela se levantou lentamente, o coração acelerado, e foi até a estante da sala onde guardava documentos antigos, pastas de plástico, envelopes amarelados. Começou a vasculhar com pressa contida, como quem sabe o que procura mesmo sem ter certeza. Encontrou uma pasta da época do hospital, o nome de Luciana escrito a caneta na lateral. Dentro, recibos de exames, receitas, fichas de atendimento, quase todos rabiscados com observações à mão. Entre eles, um papel mais rígido, um crachá de acompanhante com o nome completo, RG e data de entrada. Marina o segurou com as mãos trêmulas. No canto inferior, o nome de um médico. A caligrafia era difícil de decifrar, mas ela reconhecia o sobrenome. Já o ouvira antes, nos noticiários, em uma matéria sobre irregularidades em unidades de saúde. Algo sobre condutas questionáveis, desvios, falhas na gestão de insumos hospitalares. Havia sido afastado, nunca responsabilizado oficialmente. Agora, o nome dele estava ali, ligado à irmã dela, ao período em que Luciana ficou internada, e à pulseira, ao logotipo. Marina recostou na parede. O crachá escorregou de sua mão e caiu no chão. Durante alguns minutos, ela permaneceu imóvel, os olhos abertos, fixos em ponto algum, a respiração curta, a mente tentando organizar as peças que até então estavam dispersas demais para formar imagem, mas agora formavam. A pulseira, o hospital, o nome do médico, o símbolo da empresa de Marcelo. Tudo começava a se alinhar, não como uma certeza absoluta, mas como uma sensação esmagadora, intuitiva, familiar, como quando se reconhece um cheiro da infância sem lembrar o nome do perfume. Ela se levantou devagar, pegou os papéis, organizou-os com uma precisão quase obsessiva. Guardou tudo na caixa, sentou-se à mesa e ficou ali, olhando para o tampo de madeira. A cabeça girava, mas os olhos estavam secos. Mais tarde, enquanto fazia o jantar das meninas, Marina manteve os gestos automáticos. Cortava os legumes como sempre, mexia a panela no tempo exato. Mas a mente estava longe. As vozes delas no quintal pareciam vir de outra casa, de outro tempo. As palavras flutuavam sem penetrar. Ela não sabia exatamente o que pensar. Só sabia que algo se partira por dentro, um fio de confiança silenciosa que até então se sustentava entre ela e Marcelo, havia sido cortado. Ainda que ele não soubesse, ainda que ele nunca tivesse dito nada, ou justamente por isso. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, Marina se trancou no banheiro com a caixa no colo. Sentou-se no chão frio, encostada na parede, e abriu tudo de novo. Leu cada papel com atenção, tentando encontrar brechas, dúvidas, qualquer margem para negar o que se tornava, a cada linha, mais provável. Lembrou-se do dia em que Luciana havia voltado do hospital, pálida, os olhos fundos, o corpo frágil. Ela segurava aquela mesma caixa. Disse que não tinha mais forças para lutar, que se sentia invisível. Eles não me ouvem, Mari. Eu sou só mais um número na ficha. Nem olharam para mim direito, só assinaram, mandaram esperar. Esperar o quê? Marina não soubera o que responder naquela noite. Apenas segurou a mão da irmã e ficou ali. Agora entendia, talvez mais do que quisesse. No dia seguinte, ela foi trabalhar. Entrou na casa de Marcelo no mesmo horário de sempre. Cumprimentou o porteiro com a mesma voz, arrumou as almofadas com o mesmo cuidado, varreu o chão com a mesma precisão. Mas algo dentro dela havia mudado, e isso mudava tudo. Quando Marcelo apareceu na sala, Marina já havia preparado o café. Ele a cumprimentou com um aceno breve. Ela respondeu com um bom dia que não tinha raiva, mas também não tinha a gentileza habitual. Ele não percebeu de imediato, mas sentiu. Era como se o ar entre eles tivesse ganhado um peso novo. Durante o resto do dia, Marina evitou encontrá-lo nos corredores.
Antecipou tarefas, trocou horários. No fim da tarde, saiu em silêncio, mas deixou sobre a mesa da cozinha um bilhete simples. Precisei resolver algo importante. Jantar deixado pronto. Boa noite. Marcelo leu o bilhete e pela primeira vez sentiu medo do que ela poderia estar descobrindo. Enquanto ele jantava sozinho, Marina estava sentada em sua própria cozinha, diante da caixa azul. As meninas dormiam. Os papéis estavam espalhados à mesa. A pulseira descansava no centro, como se fosse a peça final de um quebra-cabeça que ela não queria completar. Mas não havia mais volta. A herança invisível da irmã agora se tornava a verdade mais dolorosa que ela já enfrentara. E tudo aquilo, os gestos, o silêncio, o luto, estava prestes a se transformar. 7. Marcelo almoçava sozinho quando Marina entrou na sala de jantar. Os passos eram firmes, as mãos seguravam uma pequena caixa azul. Nenhum dos dois disse boa tarde. Ela não se sentou, apenas se aproximou e colocou a caixa sobre a mesa à sua frente. Posso? Ele assentiu confuso. Marina abriu a tampa. Dentro, a pulseira. O pingente metálico girou lentamente sob a luz. Marcelo a reconheceu no mesmo instante. Seu rosto mudou. Ela retirou a peça com delicadeza, como quem manuseia algo contaminado por memórias. Era da minha irmã, disse com voz baixa, mas firme. Estava entre os pertences dela quando saiu do hospital. Achei por acaso. Marcelo engoliu em seco, sentiu a garganta fechar. Marina, o que significa esse símbolo? Ela sabia. Queria ouvir dele. É da empresa. Ela não piscou. Foi você quem deu? Ele não soube responder. O silêncio se alongou. Eu não sei. A voz dele falhou. Quer dizer, esses itens circulam, são kits de apoio, brindes, materiais para campanhas sociais. Podem ter sido entregues durante as visitas ou enviados para as unidades parceiras. Eu não sei exatamente, mas é seu. Ele assentiu, sem coragem de mentir. E o hospital onde ela morreu também é ligado à sua empresa? É um parceiro? Era. A voz dele era quase um sussurro. Marina respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Então você sabia? Eu descobri recentemente, juro, eu não fazia ideia antes. Só percebi a conexão quando ouvi aquela vizinha e depois... E não me disse nada. Ele tentou se levantar. Ela fez um gesto breve com a mão, sem violência, mas suficiente para que ele parasse. Você entrou na minha casa, continuou ela. No meu luto, no meu silêncio. E mesmo assim, calou, guardou. Eu não sabia como dizer. E escolheu não dizer. Ela guardou a pulseira de volta com o mesmo cuidado. Fechou a tampa. Eu não pedi nada de você, Marcelo. Nunca. Nem atenção, nem favores, nem respostas. Mas você me deve respeito. E verdade. Só isso. Ele se levantou perturbado. Marina, me escuta. Eu não fui cúmplice, eu não sabia. A voz dele se elevou tensa. Mas agora sabe, e o silêncio te fez cúmplice mesmo assim. Ela virou de costas e caminhou até a porta. Parou antes de sair. Não é a dor que destrói as pessoas. É o descaso. E saiu. Naquela tarde, Marcelo permaneceu na sala de jantar por quase 1 hora. O prato esfriou. O copo d'água suava sobre a toalha. O mundo lá fora seguia em ritmo normal. Mas dentro dele, tudo desmoronava. Marina sabia. E ele não tinha mais onde se esconder. Na manhã seguinte, ela não apareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma justificativa, nenhuma substituta. Apenas o vazio. Marcelo tentou ligar. Nenhum retorno. Foi trabalhar em silêncio. As paredes do escritório pareciam mais brancas, mais duras, mais longe de qualquer vida. Às 10 da manhã, cancelou todas as reuniões. Enviou um comunicado genérico à equipe. Fechou a porta e se sentou no chão de costas para a mesa. Olhou para o teto por longos minutos. Então chorou. Pela primeira vez em muitos anos, chorou sem contenção. Não era só culpa, era desamparo.
A mulher que sempre esteve ali, em silêncio, que preenchia os espaços com dignidade, com cuidado, com calma, agora estava ausente. E a ausência dela gritava. Nas semanas seguintes, tentou se ocupar. Foi ao hospital parceiro, cortou contratos, iniciou auditorias, mas tudo parecia automático. O olhar das pessoas, os elogios, os números, tudo vazio. Tentou escrever uma carta para Marina. Desistiu. Tentou aparecer em sua rua. Não teve coragem. Ela havia dito tudo sem elevar a voz. E era isso que mais o doía. Numa tarde chuvosa, ele encontrou o bilhete que ela deixara dias antes, guardado entre papéis do escritório. Boa noite. 2 palavras. Nada além, mas com a caligrafia dela. O traço firme, a letra ligeiramente inclinada. Sentiu um aperto no peito. Guardou o papel na gaveta, como quem tenta preservar um pedaço do que foi. Agora, mesmo quando ela voltasse, se voltasse, algo já teria se perdido para sempre, e ele sabia que não seria ela quem precisaria pedir desculpas. Seria ele quem teria que reaprender a escutar. E talvez um dia ela escolhesse falar de novo. 8. Era fim de tarde, quando Marina fechou a porta do quarto das meninas e seguiu em direção ao cômodo onde Luciana costumava dormir. Havia evitado aquele lugar desde o dia da morte da irmã. Tinha passado meses entrando ali apenas para limpar rapidamente, sem encostar em nada, como quem caminha entre escombros ainda quentes. Mas naquela noite, algo nela empurrou a porta sem medo. A luz que entrava pela janela dava um tom âmbar às paredes. Tudo estava como antes. A colcha azul clara, os cadernos empilhados, a caixa de remédios esquecida sobre o criado mudo. Ao lado, uma pequena agenda espiral de capa mole. Marina se sentou na beirada da cama e pegou o caderno com cuidado. Na capa, a caligrafia familiar. Coisas que não posso esquecer. Ela hesitou, depois abriu. As primeiras páginas eram listagens corriqueiras, nomes de remédios, datas de exames, horários de aula das meninas. Mais algumas páginas adiante, o tom mudava. O aparelho que eu precisava não funcionava. Dizem que é a 3ª vez. Tentei reclamar. Ninguém deu ouvidos. Pedi ajuda. Me mandaram esperar. Vi gente pior que eu, esperando mais ainda. Se algo acontecer comigo, cuida das meninas. Elas merecem mais do que silêncio. As palavras ardiam. Marina continuou lendo. Cada anotação era uma denúncia sufocada, pequenas tentativas de resistir dentro de um sistema que nunca se importou e que, no fim, venceu. A última frase, solta no final da página, parecia um testamento íntimo e irrefutável. Marina fechou o diário com as mãos trêmulas. A dor, que antes era só tristeza, agora começava a ferver. Aquilo não era apenas uma perda, era uma injustiça. Injustiça, ela sabia, não podia ser deixada para depois. Na manhã seguinte, Marina vestiu a melhor camisa que tinha, prendeu o cabelo com firmeza e foi até o centro da cidade. Passou pelo calor abafado da calçada, subiu 2 lances de escada e entrou em um pequeno escritório jurídico de bairro. Explicou seu caso com calma, tirou os papéis da bolsa, mostrou o diário. O advogado ouviu em silêncio, fez anotações, examinou os documentos. Isso é sério, disse ele, mas juridicamente complicado. Como assim? São registros pessoais, não são laudos. Não há assinatura de médicos, nem boletins de ocorrência, nem provas formais de negligência. É a palavra da sua irmã contra um sistema que vai negar tudo. Mas é verdade, ela rebateu, a voz embargada. Eu não duvido, mas nos tribunais, verdade e prova não são a mesma coisa. Você pode entrar com ação simbólica, mas dificilmente terá resultado prático, a menos que consiga testemunhas, laudos, algo sólido. Marina guardou os papéis, agradeceu, saiu sem olhar para trás. O mundo lá fora seguia como se nada tivesse acontecido, mas dentro dela algo havia mudado para sempre. Enquanto isso, Marcelo passava horas em frente ao computador, revisando relatórios antigos, fluxos internos,
atas de reuniões. Ele lia com olhos novos. Antes eram apenas números, decisões logísticas. Agora, cada linha parecia um reflexo de omissão. Não se contentava mais com remorso. Precisava fazer algo, algo real. Foi então que se lembrou de um nome. Roberto Neri, jornalista investigativo que havia entrevistado a Ferraz-Tech anos atrás sobre seus projetos sociais. Um profissional sério, com histórico de reportagens que causaram impacto. Marcelo pegou o telefone, digitou o número que ainda guardava. Neri, é Marcelo Ferraz. Ferraz, quanto tempo? Em que posso ajudar? Eu preciso contar uma história e talvez me destruir no processo. Silêncio do outro lado da linha. Ok, estou ouvindo. Naquela noite, Marina caminhava com passos firmes de volta para casa. A cidade iluminada não oferecia respostas, mas ela não buscava mais explicações. Buscava caminhos. Sentou-se à mesa com as meninas, ajudou com os deveres, jantou em silêncio. Quando as colocou na cama, olhou para os rostos delas e pensou em Luciana. Ela sabia o que a irmã diria agora. Não desiste, mesmo quando parecer que ninguém está vendo. Já Marcelo, sozinho no apartamento, revisava as anotações da conversa com o jornalista. Tinha falado mais do que planejava, revelado e-mails, mencionado nomes, citado práticas que vinham se repetindo há anos. Sabia que, se aquela matéria saísse, não haveria volta. Talvez perdesse o cargo, a imagem, a confiança de acionistas. Mas também sabia que, se não fizesse nada, nunca mais conseguiria encarar Marina, ou a si mesmo. Duas histórias seguiam em silêncio rumos opostos que, talvez, estivessem mais próximos do que pareciam. De um lado, uma mulher que perdera tudo. Do outro, um homem que começava a perder tudo para tentar reparar o que causou. E no meio, um nome que nenhum dos dois conseguia esquecer. Luciana. 9. O sol mal havia surgido quando operários começaram a cercar a lateral de um hospital antigo na Zona Norte. A fachada, antes cinza e esquecida, agora recebia placas coloridas, com frases como "Educação é remédio para o futuro" e "Aqui também se planta esperança". Caminhões chegavam com cimento, madeiras e telas. Entre eles, Marcelo observava. Vestia jeans escuros e uma camisa azul clara com as mangas dobradas. Nada de paletó, nada de secretária ao lado. Apenas ele, uma prancheta improvisada e um projeto esboçado nas mãos. A ideia era simples: transformar o setor desativado do hospital, uma ala há anos fechada por falta de verba, em um centro comunitário gratuito, com foco em reforço escolar, orientação de saúde preventiva e atividades culturais. Não era uma reparação, sabia disso, mas era, ao menos, um começo. Nos bastidores, enfrentou resistência, interna e externa. A equipe jurídica alertava que isso poderia enviar sinais errados ao mercado. Alguns executivos questionavam a exposição. Mas Marcelo não se importava mais. O jornalista com quem havia conversado começara a montar a matéria, ainda em sigilo. O que viria depois, ele não sabia. Mas até lá, faria o que estivesse ao seu alcance para equilibrar um pouco da balança. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Marina acordava cedo, como sempre. Fazia café para as meninas, preparava as marmitas, penteava os cabelos delas com cuidado. Seus dias seguiam sem Marcelo, e isso lhe parecia mais seguro, mas não mais leve. Não tinha respondido às tentativas dele de contato, nem aos convites formais enviados por e-mail. Ignorava os panfletos do novo projeto, ainda que os reconhecesse logo de cara. O logotipo, o estilo gráfico, a assinatura em letras pequenas no canto. Ela via, mas não interagia. O ressentimento ainda era maior que qualquer impulso de aproximação. Foi Maria Flor quem comentou primeiro. Tia, sabia que o moço rico foi lá na escola hoje? Marina estava lavando os pratos. Parou por um segundo. E que moço? O Marcelo. Ele levou uns livros, conversou com a diretora. Estava sem terno.
Sem terno? Repetiu Marina baixinho. Uhum. E ele falou que a gente podia desenhar um mural novo para a biblioteca. Disse que a gente tem muita imaginação linda. Marina não respondeu. Continuou lavando os pratos, mas sentia a água mais fria do que antes. No dia seguinte, uma vizinha a chamou no portão com um folheto nas mãos. Marina, olha isso. Vai ter reforço escolar de graça lá perto do hospital. Dizem que foi ideia de um dos empresários que ajudou a construir o centro e que ele mesmo vai acompanhar as oficinas com os professores. Onde ouviu isso? Na farmácia. O filho da dona Jurema vai. Já tem fila de espera. Marina pegou o panfleto sem dizer nada. O papel tinha cheiro de tinta fresca. No rodapé, em letras miúdas, Iniciativa Marcelo Ferraz, Fundação Asas. Dobrou o papel devagar, guardou na bolsa. Não sabia por quê. No hospital, as obras avançavam. Marcelo passava as manhãs por lá, não dava ordens, carregava caixas, empurrava carrinhos, pintava paredes ao lado dos voluntários, sentia-se pela primeira vez parte de algo não empresarial, algo que exigia mais do que aprovação, exigia presença. Crianças da comunidade passavam curiosas, algumas jogavam bola perto, outras ficavam só observando. Uma delas perguntou, "O senhor é médico?" Marcelo sorriu. Ainda não, mas estou tentando curar uma coisa. O quê? Um lugar machucado. O menino não entendeu, mas sorriu de volta. Enquanto isso, Marina organizava os documentos da escola das meninas, quando encontrou o bilhete desenhado por Maria Flor dias antes. Tinha estrelas rabiscadas e no centro, em letras tortas, "Obrigada por me ajudar a imaginar." Ela dobrou o bilhete e ficou olhando para a janela. Luciana amava estrelas. Falava sobre elas como se fossem parentes distantes, observando tudo de cima. Marina se perguntava o que a irmã acharia de tudo aquilo. Do centro, do gesto, do homem que agora tentava costurar o que ele mesmo ajudou a romper. Mas ainda era cedo para perdoar. Muito cedo. Certa tarde, enquanto Marina voltava do mercado com 2 sacolas pesadas, passou por um ponto de ônibus onde algumas crianças estavam reunidas, segurando cadernos e mochilas coloridas. Ela reconheceu 2 vizinhas. Perguntou o que era. "A gente vai para o reforço novo, tia Marina. Aquele ali que estão abrindo de graça. Tem lanche e aula de desenho toda semana", disse a menor empolgada. Ela sorriu brevemente, acenou e seguiu o caminho, mas demorou a se afastar daquela imagem. Crianças vibrando por aulas que nunca tiveram, e atrás delas um banner, Centro Comunitário Estação Saber. O nome da irmã não estava ali, mas Marina soube. A ideia era dela. Na manhã seguinte, Maria Flor puxou a camisa da tia. "Posso ir também?" Marina hesitou. "Já tem aula, Flor. Mas só 2. Depois posso ir? Só para ver?" Ela olhou nos olhos da menina. "Vamos pensar." Marcelo, por sua vez, anotava nomes de professores voluntários e preparava uma carta para enviar às famílias da região. Fazia tudo pessoalmente. Não queria equipes de marketing, nem câmeras. Apenas mãos e papel. Em um canto do mural recém-pintado, uma menina de tranças rabiscou: "Aqui é mais do que escola, aqui tem gente." Marcelo leu. Sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse plantando algo, mesmo que as sementes fossem tardias. Marina ainda evitava falar com ele, ainda não abria mensagens, ainda não respondia, mas agora observava de longe. E ver não era mais o mesmo que ignorar. 10. O pacote chegou numa manhã comum, enrolado em papel pardo, com um laço simples e uma etiqueta escrita à mão. Para Maria Flor e Luna. Sem remetente. Sem pista clara de origem. A vizinha que o recebeu, Dona Neide, disse que um homem o deixou cedo e que parecia com pressa. Disse que era presente educativo, contou. Marina, desconfiada, abriu com cuidado. Dentro, um telescópio antigo, de base metálica e cano longo, com marcas do tempo.
Não era de brinquedo, era de verdade. A lente ainda intacta, o foco ajustável. Tinha sido limpo com esmero, polido com zelo. Ao lado, um pequeno manual encadernado à mão com uma capa de papel colorido. Na primeira página, desenhado com canetinha, estava escrito: Guia para ver o céu, mesmo quando tudo aqui embaixo estiver difícil. Marina sentiu um nó no peito. As meninas chegaram da escola e correram até a caixa aberta na sala. "O que é isso?" gritou Maria Flor, os olhos arregalados. "É um telescópio", respondeu Marina, tentando controlar o tom. "Tipo o da mamãe?" Ela assentiu. Luna tocou no tubo prateado com as pontas dos dedos, como se estivesse diante de um mistério antigo. "Quem mandou?" "Não sei", disse Marina, mas sabia. Naquela noite, após o jantar, as meninas insistiram para montar o telescópio. Marina cedeu. Colocaram as peças no quintal, sobre o piso gasto. Luna segurava a lanterna, enquanto Maria Flor encaixava as partes com uma concentração solene. Quando terminaram, apontaram para cima, onde um céu limpo se abria com estrelas tímidas. A rua estava silenciosa. As outras casas já dormiam. Mas ali, naquele retalho de quintal, havia vida pulsando. "Tia, olha!" Maria Flor gritou. Marina se aproximou, olhou pela lente. Uma estrela cintilava, desfocada. Ajustou devagar. Lá estava ela, branca, fixa, linda. "Parece que está sorrindo pra gente", disse Luna. "A mamãe queria mostrar isso para vocês, sabiam?" As meninas assentiram, emocionadas. "A mamãe dizia que a gente é feita de estrela", sussurrou Maria Flor. Marina ficou em silêncio e sorriu, sozinha, pela primeira vez desde que tudo havia desabado. Mais tarde, já com as meninas dormindo, Marina voltou ao quintal. O telescópio estava lá, coberto com um pano. Ela se sentou ao lado, envolta no som dos grilos e no cheiro de noite molhada. O céu acima estava limpo, imenso. As constelações pareciam flutuar num silêncio cheio de significados. Pegou o manual artesanal e folheou. Na última página, uma frase solta: "Às vezes, o que está longe é o que mais ajuda a ver dentro." Ela não reconhecia a caligrafia, mas o gesto era inconfundível. Marcelo. Ela não chorou. Já não havia lágrimas, mas algo se partiu, ou se abriu, dentro dela. Uma parte dura, congelada, começou a ceder. Não era perdão, mas era um sinal de que a raiva já não era absoluta. No dia seguinte, Marina preparou o café como de costume, cuidou das tarefas da casa, respondeu mensagens da escola, mas em seu rosto havia um leve traço de ternura que não aparecia há muito tempo. Guardou o telescópio em um canto seguro e, discretamente, anotou em seu caderno: "Elas viram Saturno", e sorriram. Na sede do projeto social, Marcelo recebia relatórios de frequência. As crianças voltavam animadas, os professores elogiavam o envolvimento, tudo avançava, mas ele não tinha notícias de Marina, nenhuma resposta, nenhuma palavra. Até que uma das voluntárias disse: "Uma menina contou que viu Saturno no quintal de casa, ganhou um telescópio, disse que parecia coisa de filme." Marcelo não respondeu, apenas sorriu. Sabia que mesmo sem estar ali, estava sendo visto. E isso por agora bastava. 11 Marina não sabia exatamente por que aceitara o convite. O envelope chegou de forma discreta, quase tímida, entregue por uma recepcionista da escola. Estava dobrado em 4, sem selo, sem carimbo. Por um instante, pensou que fosse algum comunicado escolar. Mas ao abrir, reconheceu de imediato a caligrafia. Sóbria, ligeiramente inclinada, de traço firme. A letra de Marcelo. "Se quiser conversar, estarei na cafeteria da Borges com Xavier, sábado às 10 horas. Só quero ouvir, sem promessas." O tom era direto, mas contido. Não havia apelo emocional nem tentativa de convencimento. Era apenas um convite, limpo, nu, o tipo de gesto que podia ser recusado sem culpa. E talvez por isso mesmo ela decidiu ir.
No sábado, Marina acordou mais cedo que o necessário. Não era vaidade, era controle. Escolheu uma roupa neutra, puxou o cabelo em um coque simples, lavou o rosto 2 vezes. Saiu de casa sem contar às meninas onde ia. Não queria olhares curiosos, nem expectativa. O caminho até a cafeteria era curto, mas demorou a andar. As ruas pareciam mais calmas do que o normal, ou talvez fosse o efeito do que ela carregava no peito. Um turbilhão silencioso que já não doía como antes, mas tampouco havia cicatrizado. Ao chegar, viu Marcelo de longe. Sentado à mesa do canto, mexia na xícara de café como se estivesse esperando há horas. Estava diferente, sem terno, sem relógio de pulso, sem postura de executivo. Apenas ele, simples, quase frágil. Ela se aproximou. Ele se levantou por reflexo, hesitando no movimento. Não houve abraço, nem aperto de mão. Marina sentou-se. Ele a seguiu. "Obrigado por vir", disse ele, com um tom que misturava alívio e receio. Ela apenas assentiu. O garçom se aproximou. Marina pediu um café sem açúcar. Marcelo já estava na 2ª xícara. Quando o homem se afastou, o silêncio ficou entre eles como uma terceira presença. Não era hostil, era denso. "Eu queria..." Marcelo começou parando no meio da frase. Depois recomeçou. "Acho que eu precisava ouvir de você, olhar nos seus olhos, saber que você ainda existe no mundo onde eu destruí algo." Marina não reagiu de imediato. "Eu existo", disse, "mas sou outra." Ele baixou os olhos. "Eu sei." O garçom trouxe o café. Marina agradeceu com um aceno breve. "Eu não sabia da conexão com sua irmã até ouvir aquela vizinha", disse ele. O nome dela me soava familiar, mas foi só ali que tudo encaixou. Voltei para casa, procurei nos arquivos e encontrei. Ela o observava com atenção, mas com distância. "E por que não me disse?", perguntou. "Covardia, medo de você, de mim, do que significava admitir aquilo. Pensei que talvez, se eu me calasse, pudesse encontrar uma forma de compensar sem te ferir mais." "Mas feriu", respondeu Marina, olhando-o firme. "O silêncio fere mais do que palavras malditas. Ele parece menos cruel, mas é mais frio." Marcelo mordeu o lábio inferior, depois respirou fundo. "Eu sei, e me arrependo, não por culpa, mas porque você merecia a verdade, desde o início." Ela levou a xícara aos lábios, bebeu um gole pequeno. "A verdade vem tarde, Marcelo, quando já não consola, só explica. Às vezes, explicar é o único jeito de começar a costurar algo", respondeu ele com voz baixa. Marina permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, mudou de tom. "As meninas te viram na escola." Ele sorriu de leve. Fui ver a apresentação de Maria Flor. Ela dançou como se estivesse flutuando. Não sabia que crianças podiam ter tanta luz nos pés. Ela parece com a mãe, eu imagino." A conversa seguiu por caminhos delicados. Marina falou pouco, mas ouviu com atenção. Marcelo não tentava justificar, contava, admitia, desconstruía-se aos poucos, com a cautela de quem sabe que cada palavra errada é uma rachadura a mais. Ela não o interrompia, mas tampouco suavizava o olhar. Era como se cada frase dele precisasse passar por um filtro invisível, o da dor, o da memória, o da prudência. Depois de quase 1 hora, quando o café já estava frio, Marcelo se recostou na cadeira. "Eu não espero que você me perdoe", disse com sinceridade contida. "Mas quero estar presente, mesmo que só como alguém útil, pelas meninas, pela memória da sua irmã. E se você deixar, talvez por você também." Marina olhou pela janela, onde o tempo permanecia cinzento, suspenso. "Não sei o que eu sinto ainda. Tem dias que acordo com raiva, outros com pena, outros só com um vazio cansado. E hoje?" Ela hesitou. "Hoje, com menos dor." Ele assentiu, respeitando o tempo dela. "Algumas verdades doem menos quando a gente olha junto para elas", completou ela suavemente. Nos dias seguintes, começaram a se cruzar com mais frequência.
Marcelo apareceu novamente na escola, dessa vez para entregar uma caixa com materiais escolares doados. Depois, participou de uma roda de leitura no centro comunitário. Sempre mantinha distância, sempre esperava o convite das meninas, e elas corriam até ele como se nenhuma história existisse entre eles dois. Marina, de longe, observava. Aos poucos trocavam palavras breves, depois frases completas, depois pequenas conversas, sempre com as meninas por perto, sempre com cuidado. Certa noite, após ajudar Luna com uma maquete de ciências, Marina a viu desenhar um homem de cabelos grisalhos, cercado de estrelas e livros. "Quem é?" perguntou. "É o moço das ideias", respondeu a menina. "O que trouxe o telescópio?" Marina olhou o desenho por alguns segundos e, sem saber por quê, sorriu. 12. A manhã era clara, mas havia um vento inquieto no ar. Os últimos preparativos estavam sendo finalizados diante da fachada recém-pintada do hospital. Faixas brancas tremulavam, cadeiras eram alinhadas, uma pequena tenda havia sido montada para proteger o palanque improvisado. Funcionários se moviam com pressa e sorrisos contidos. No centro do novo letreiro, coberto por um pano escuro, lia-se apenas "Centro", seguido de reticências. Marina chegou cedo, acompanhada das meninas. Ambas vestiam roupas simples, mas cuidadas, com pequenos laços no cabelo. Ela, por sua vez, estava sóbria, com um vestido azul marinho e sandálias baixas. Trazia nas mãos uma folha dobrada. O discurso que reescrevera 3 vezes durante a semana anterior. Do outro lado da calçada, discretamente entre a multidão, Marcelo observava. Estava de terno, mas sem gravata. Nenhuma comitiva o acompanhava. Sem câmeras voltadas para ele, apenas ele, parado de pé como mais um rosto no público. Às 10 em ponto, o microfone foi ligado. Uma voz feminina anunciou o início da cerimônia, agradeceu os presentes e fez uma breve apresentação do projeto de reestruturação. Em seguida, convidou Marina para falar. Ela caminhou até o microfone com passos firmes, mas contidos. As mãos levemente trêmulas seguravam o papel, mas os olhos estavam fixos à frente. Não procuravam por Marcelo. Não evitavam. Simplesmente seguiam adiante. "Bom dia", começou com a voz mais segura do que esperava. "Estamos aqui para recomeçar. Mas antes de falar do que virá, eu preciso honrar o que ficou para trás." Houve um breve silêncio no público. "Minha irmã, Luciana, foi atendida neste hospital. Aqui, ela enfrentou seus últimos dias. Aqui, ela deixou sua coragem, sua luta e sua ausência. Foi neste lugar que aprendi o que significa estar sozinha. E também o que significa resistir." Marcelo, do fundo, baixou os olhos, as mãos entrelaçadas, o corpo estático. Este centro não leva o nome dela por acaso. Leva por justiça. Não por ser mártir, mas por ser símbolo. Ela não foi a única. Há muitas Lucianas espalhadas por esse país, esperando, tentando, sendo ignoradas. As palavras de Marina ecoavam com a força de quem viveu cada sílaba. Quando me convidaram para estar aqui hoje, eu quase recusei, porque há feridas que não se fecham com tinta nova na parede. Mas depois percebi que cada reparo, mesmo tardio, tem valor quando nasce do arrependimento sincero. Ela fez uma pausa. Olhou brevemente para a plateia. Seus olhos tocaram os de Marcelo por um instante. "Quero agradecer a quem teve coragem de mudar, mesmo tarde demais, porque nunca é cedo para fazer o certo e nunca é tarde para começar." O público aplaudiu, sem euforia, com respeito. Marcelo permaneceu imóvel. O som dos aplausos chegava até ele abafado, como se estivesse debaixo d'água. Seus olhos estavam marejados. Ele não piscava, não se mexia. A emoção não vinha com estardalhaço. Vinha em ondas silenciosas. As meninas correram até Marina ao final do discurso. Abraçaram-na com força, orgulhosas. Ela se ajoelhou, segurando as duas com os braços. Chorou em silêncio, sem soluço, sem vergonha. Enquanto isso,
Uma lona era puxada da parede principal do prédio. Aos poucos, o novo nome apareceu, letra por letra: Centro Luciana Dias, Saúde com Dignidade. A multidão silenciou por um momento. Em seguida, aplaudiu mais uma vez, agora mais forte. Marina, de longe, viu o nome da irmã cravado na parede, que antes significava dor. Agora significava permanência. Marcelo não se aproximou, não fez discursos, não tentou aparecer. Apenas ficou ali, mais alguns minutos, até a maioria das pessoas ir embora. Depois caminhou até o muro, tocou discretamente a borda da placa com a ponta dos dedos. Murmurou algo que ninguém ouviu. Talvez um pedido de desculpas, talvez um agradecimento, ou talvez só o nome dela, Luciana. Na volta para casa, Marina estava em silêncio no banco do ônibus, com as meninas dormindo nos ombros, o papel do discurso amassado no colo, mas no rosto dela havia uma serenidade que não vinha da vitória. Vinha do encerramento de um ciclo. Ela sabia que perdão não era um ponto final, mas era, enfim, um ponto de respiração. 13. Naquela semana, o tempo parecia andar devagar. Os dias se esticavam sob o calor úmido de fim de tarde, e as noites vinham acompanhadas por brisas leves e um silêncio que, pela primeira vez em muito tempo, não incomodava Marina. Desde a reinauguração do centro de saúde, algo dentro dela havia se assentado. Não era uma felicidade plena, tampouco euforia. Era uma paz tímida, mas presente. O tipo de tranquilidade que só se instala depois da tempestade, quando tudo ainda está úmido, mas o céu começa a limpar. Na quarta-feira, Marcelo ligou. A voz dele era calma, sem expectativa. Marina, pensei em preparar um jantar aqui em casa no sábado. Algo simples. Só eu, você e as meninas. Se quiser. Ela hesitou por 2 segundos. Depois respondeu. Tudo bem. Sem formalidades, disse ele apressado. Nada de protocolos, só comida, conversa, talvez umas risadas. Risadas andam em falta, disse ela com leveza inesperada. Então a gente tenta mudar isso. No sábado, Marina chegou com as meninas ao entardecer. Marcelo abriu a porta com um sorriso contido, mas sincero. Vestia jeans e uma camiseta lisa. O apartamento estava iluminado por luzes amareladas, aconchegantes. Nada formal. Pratos simples, copos coloridos, uma travessa grande de macarrão e suco natural sobre a mesa. As meninas correram direto para a varanda, onde Marcelo havia montado um espaço com livros e lápis de cor. Luna o abraçou de lado. Maria Flor começou a desenhar estrelas no chão com giz. Marina observou tudo em silêncio. Sentia-se como quem volta a uma casa antiga, igual, mas diferente. O jantar foi leve. Conversaram sobre a escola, sobre as mudanças no centro comunitário, sobre o novo mural da biblioteca. Marcelo contou histórias de quando era criança e de como quase incendiou a cozinha tentando fazer panquecas. Você cozinhando parece perigoso, brincou Marina e todos riram. Concordo, disse Maria Flor. Mas o suco ficou bom. O suco é de caixinha, revelou Marcelo, levantando as mãos. Confissão total. Mais risos. Depois do jantar, ficaram todos na varanda. As meninas se deitaram em almofadas, olhando o céu. Marina segurava uma caneca de chá. Marcelo sentou ao lado, em silêncio por um tempo. Sabe, disse ele, olhando para cima, eu fico pensando em como tudo isso poderia ter sido diferente se eu tivesse feito outras escolhas, se tivesse enxergado antes. Mas não enxergou, respondeu Marina sem agressividade. E mesmo assim, fez algo depois. E só lamento que esse depois custou tanto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Às vezes, é o que acontece depois que mostra quem a gente é. Marcelo olhou para ela com admiração e humildade. Eu queria ter conhecido sua irmã. Ela teria gostado de você, disse Marina com um sorriso curto. Depois de te dar uma bronca. Ele riu, emocionado. Eu teria merecido. Provavelmente.
A conversa seguiu por mais algumas horas, alternando entre lembranças leves e silêncios confortáveis. Não havia cobrança, nem tensão. Apenas duas pessoas que haviam percorrido uma estrada difícil e agora se sentavam diante da possibilidade de recomeçar. Mesmo sem pressa, mesmo sem rótulo. Antes de ir embora, Marina se despediu com um abraço demorado nas meninas e um aceno discreto para Marcelo. Ele caminhou até a porta com elas. "Obrigado por hoje", ela assentiu. "Foi, bom, simples, do jeito certo. Podemos repetir um dia? Talvez." Ela sorriu e foi embora. Naquele sábado, Marcelo não esperou promessas. E Marina, pela primeira vez, não precisou se proteger com palavras duras. Ambos sabiam que o amor talvez ainda estivesse distante, mas o perdão já morava ali, silencioso. E às vezes, isso basta. 14. O que começou como um sussurro nos corredores, logo virou um ruído de fundo insistente. Um antigo sócio de Marcelo, figura conhecida, articulada, com um histórico de decisões obscuras e boas conexões, começava a se mover. O incômodo com as mudanças sociais promovidas por Marcelo não era segredo entre os bastidores corporativos, mas agora havia ação concreta. "Ele está reunindo conselheiros", informou Clara, assistente direta de Marcelo. "Quer apresentar uma moção para reverter o investimento no centro comunitário e suspender o projeto de expansão." Marcelo ouviu, impassível. "E tem mais", ela disse. "Alguém do jurídico dele entrou com uma notificação contra a Marina. Alegam calúnia. Dizem que as declarações dela durante a reinauguração prejudicaram a imagem da empresa." Marcelo cerrou os punhos. "Ele está usando ela para me atingir." "Sim, e fazendo isso pelas beiradas, como sempre." Marcelo se levantou. "Então ele vai ter que me ouvir, desta vez em público." Na sexta-feira seguinte, durante uma reunião aberta da fundação, marcada no auditório principal da sede, o salão estava cheio. Jornalistas, membros do conselho, funcionários antigos e novos. O assunto oficial era a apresentação de novos resultados sociais. Mas todos sabiam que havia uma tensão no ar. O ex-sócio, um homem de fala suave e olhar calculado, se levantou após os primeiros slides. "Antes de celebrarmos", disse, "acredito que devamos questionar se estamos nos afastando de nossa missão empresarial. Algumas ações recentes ultrapassam o limite do bom senso corporativo." O murmúrio foi imediato. "Refiro-me, por exemplo, à transformação de um hospital em centro comunitário, com foco assistencialista. Refiro-me também às declarações de terceiros, visivelmente inflamadas, associadas à imagem da empresa de forma leviana e irresponsável." Marcelo, de pé ao fundo da plateia, caminhou até a frente. Pegou o microfone antes mesmo que o mediador reagisse. "A declaração inflamável", disse ele, olhando diretamente para o sócio, "foi feita por uma mulher que perdeu a irmã por causa de uma falha do nosso sistema. Uma falha que aconteceu sob minha gestão. E essa mulher é Marina Dias. E ela tem todo o direito de dizer o que sente." O salão ficou em silêncio. Se alguém se sentiu ofendido, que procure a verdade nos relatórios, nos prazos ignorados, nas decisões tomadas com frieza. Porque se for para escolher entre proteger uma estrutura ou proteger uma vida, eu fico com a vida. O ex-sócio se remexeu na cadeira, tentou interromper. "A empresa não pode ser conduzida com base em emoções. A empresa não pode continuar sendo conduzida sem ética." Marcelo deu um passo à frente com voz firme. "Eu me responsabilizo por cada escolha, inclusive as erradas, e se for para pagar por isso, pago. Mas não me calo, nem permito que calem quem teve coragem de dizer a verdade." Um dos ex-funcionários, sentado na lateral, começou a aplaudir. Depois outro e outro. O salão inteiro o seguiu.
O ex-sócio deixou o microfone contrariado. Marina soube da reunião no fim da tarde, não pelo noticiário, mas por uma mensagem enviada por uma funcionária da fundação. Ele falou seu nome e ninguém teve coragem de retrucar. Marina leu, parou de andar. As meninas chamavam do outro cômodo, mas ela não respondeu de imediato. Só conseguia pensar em uma coisa. Ele a defendeu, sem se esconder, sem hesitar. Na noite seguinte, Marcelo apareceu no portão da casa de Marina. Não anunciou. Apenas ficou ali, visivelmente exausto, mas inteiro. Ela abriu. Eu soube, disse ela. Ele assentiu. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Você não precisava ter dito meu nome. Precisava sim, porque você tem nome. E tem história. E tem valor. E ninguém vai mais apagar isso com papel timbrado ou ameaça velada. Marina respirou fundo. Olhou para ele por alguns segundos. Depois deu um passo à frente e o abraçou. Longamente. Não havia palavras. Apenas o silêncio de dois corações que finalmente se encontravam no mesmo ritmo. Sem mágoas, sem medo. Naquele abraço, Marcelo sentiu algo que jamais tivera, nem com as vitórias, nem com os aplausos. Sentiu-se merecedor. E Marina, pela primeira vez, sentiu-se protegida. 15. As semanas seguintes passaram com um tipo de leveza silenciosa, como se o tempo finalmente entendesse que havia urgências que precisavam desacelerar. Marcelo, antes envolto em reuniões, contratos e decisões corporativas, agora conhecia os horários das meninas, o nome das professoras, os sabores preferidos de suco. Marina, por sua vez, mantinha sua rotina, mas com um olhar mais leve, um corpo menos tenso, um coração menos armado. Ela não fazia planos longos, mas também já não esperava o pior. E isso, por si só, já era recomeço. Numa dessas noites, Marina acordou com um som suave de passos no quintal. Não era medo, era curiosidade. Levantou-se devagar e encontrou Marcelo sentado no chão frio, as costas apoiadas na parede e as duas meninas encolhidas ao lado dele, rindo baixinho. "O que estão fazendo aqui?" perguntou surpresa, mas sem rigidez. "Acordaram com vontade de ver o céu", respondeu ele, sem se levantar. "E me arrastaram junto." "Não arrastamos", disse Luna sorrindo. "Ele quis vir." "Quis mesmo", confirmou ele, piscando para Marina. Ela se sentou ao lado deles, puxando uma manta para cobrir as meninas. Maria Flor estava com os olhos grudados na lente. De repente, soltou: "A mamãe tá ali, né?" O silêncio se espalhou como um sopro suave. Marina olhou para Marcelo. Ele a encarou por um segundo. Assentiu. "Tá sim, Florzinha. E tá vendo tudo isso?" Maria Flor sorriu. Voltou a olhar para o céu. Marina sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas pegou a mão de Marcelo, que descansava sobre o joelho. Ele não se moveu, não a puxou. Apenas entrelaçou os dedos entre os dela. O gesto bastava, ou deveria bastar. Mas então, lentamente, ela o encarou de novo. Havia luz no olhar dela, havia calma no dele. Ela respirou fundo, como quem atravessa um último limiar. E ali, no meio do quintal, com duas crianças adormecidas entre mantas, sob um céu calmo e cheio de memória, ela se aproximou e o beijou. Não foi pressa, não foi paixão, foi gratidão, coragem e entrega. Um beijo que não pedia promessas, mas oferecia presença. Um beijo que dizia: "Eu não esqueci, mas eu sobrevivi e escolhi ficar." Eles permaneceram ali, mãos entrelaçadas, céu acima. Amor possível entre os escombros e, enfim, inteiros. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.